O Enem, não, para não ficar com medo, né? O Enem é uma das portas de entrada para jovens de universidades públicas e privadas. As provas acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. Falta menos de uma semana. E por as provas estarem tão próximas, óbvio que a ansiedade, o medo, aquela coisa aumenta. Mas para a gente se acalmar, para desmistificar o pavor que muita gente tem do exame, do famoso Enem, a gente vai conversar com a professora do curso de Pedagogia, que também já foi coordenadora do projeto Enem da UBRA, professora Luciana Cordeiro. Seja bem-vinda, professora. Vou parar de assustar o pessoal que está em casa. O Enem! Então, o Enem é um bicho de 7 cabeças, dá para a gente imaginar? Bem, boa tarde. Seja boa bem-vinda, tarde. professora. Obrigada aos nossos ouvintes. O Enem não é um bicho de 7 cabeças, mas o Enem precisa ser pensado pelos jovens e por todas as pessoas que vão fazer, né, as provas com muita responsabilidade, com muito empenho, né? Algo que não é impossível, mas eu preciso me disponibilizar em termos de estudo, em termos de organização, para que eu possa ter esse tempo de estudar e me preparar para as provas. Agora, pensando no tempo de estudo e na organização, que eu acho que isso é fundamental, a gente vive uma era onde a informação vem por tudo quanto é canto. Correto. Pensando nisso, além de uma rotina pesada de estudos que a gente imagina, que envolvem tradicionalmente, e na minha época de vestibular, a gente tinha livros, praticamente. Que outras formas, além do tradicional livro, podem ajudar o estudante a retomar matérias, né? Ou, por exemplo, buscar informações que podem aparecer na prova, né? Para a gente não chegar desconectado com o mundo. Hoje tem internet, televisão, tem tudo isso. Sim. Só que eu fico pensando se às vezes esse bombardeio de informação pode atrapalhar, de certa forma. Porque antigamente a gente concentrava tudo em cima do livro, Claro. né? Ou do jornal, enfim, do impresso. Hoje, como é que a gente pode organizar esse estudo melhor? Antigamente tínhamos praticamente uma única fonte, né? É verdade. E isso, então, de certa forma facilitava, mas também limitava. E hoje nós temos aí diferentes fontes para o aluno poder adquirir o conhecimento, né, e estudar. Então, me parece que é muito importante que ele organize um cronograma para ele trabalhar. Porque senão ele pode ficar, como a gente diz, né, dando tiro para todos os lados e acaba não concentrando e realmente vendo como estudar. Então, o como fazer nesse período que antecede as provas, ele é importante. E também para os alunos que têm condições, e também nós temos muitos cursos que também são gratuitos para os alunos que não têm condições de pagar. Então, também é uma boa oportunidade, né, dos alunos participarem, porque eles vão fortalecendo os conhecimentos que eles adquirem na escola. Sim. E tem também uma questão bem importante, é que talvez algumas escolas, não gosto de generalizar, Sim, né, mas talvez tenham algumas escolas que ainda não estejam trabalhando dentro do princípio das questões do Enem. Sim. E aí o aluno que não se prepara e que não compreende como fazer, ele acaba tendo, aí sim, um susto na prova. Sim. Ele se assusta com o tipo de questão, né, que geralmente é uma questão mais ampla, é uma questão contextualizada, é uma questão que exige do aluno saber interpretar, saber analisar para poder chegar na resposta correta. Sim. Então, ele participando de cursos que promovam esse tipo de estudo, ele também chega mais fortalecido. A gente tem na internet provas passadas disponibilizadas. Então, esse contato com a prova ela é muito importante. É muito importante, porque os alunos, além de eles estudarem, né, através das provas dos anos passados, estudarem todas as temáticas, todos os conteúdos, eles também têm condições, pelo resultado do próprio simulado que eles vão fazer, digamos assim, eles têm condições de verificar. Bem, eu preciso acentuar mais estudos em língua portuguesa, ou em literatura, ou em química. Então, também dá uma medida para o aluno para ele poder se organizar. Agora, professora, a gente sabe que cada minuto é valioso na realização da prova. Com certeza. E aí fica sempre aquela questão. A gente deve, como é uma prova que tem muita interpretação de texto, a própria questão, às vezes, já te dá um caminho. No momento da dúvida,
O que a senhora sugere? Claro que é muito pessoal, tem pessoas que gostam de ler e reler é importante sempre. Sim, com certeza. Agora, quantas vezes eu devo reler? Eu devo, por exemplo, se eu estou com dificuldade, pular para uma outra questão e voltar depois. Na tua experiência, professora, o que é melhor? Porque às vezes a gente vai relendo e vai ficando mais nervoso ainda e não anda. Exato. Porque nesse contexto tem muito a questão emocional, né? Tem muito a questão psicológica do aluno que está ali sob pressão, né? Sim. Ele tem a pressão de resolver a questão, ele tem a pressão do tempo que tá passando. Então, a orientação que geralmente se dá é que o aluno, faça as questões que são mais fáceis no entendimento dele, né? O que diferencia de aluno para aluno. Porque dessa forma ele também vai criando mais autoconfiança. Sim. Realmente eu sei, pode aliviar essa tensão e ele depois retorna para as questões ali que ele ficou em dúvida. E aí sim ele pode ter mais tempo de ler novamente, né? Sempre pensando que ele precisa guardar de 20 a 30 minutos no final da prova para ele passar para o gabarito. Sim. É importante também esse momento de dar uma parada, respirar fundo, porque próprio nervosismo ou ansiedade pode levar o aluno a errar ao passar para a folha de gabarito, né? Então, é importante ele dar essa paradinha. Às vezes, vale mais a pena o aluno parar de 5 a 10 minutos para respirar, para se voltar um pouquinho para si e dar continuidade às leituras. Agora, outra questão é a temida redação, que deixa as pessoas muito apreensivas. Verdade. Quais as dicas para a gente sair bem na prova de redação? E fico sempre lembrando a polêmica envolvendo os temas também da redação, que geralmente estão ligados ao nosso universo, ao nosso cotidiano, do dia a dia, né? A primeira dica é que o aluno precisa estar atento, né? E dominando e conhecendo essas questões que estão perpassando, né? Estão emergentes no mundo de hoje, principalmente no Brasil. Então, estar atento a esses fatos é importante porque a redação, assim como as questões, são uma prova, a redação é uma prova. É uma caixinha de surpresa. Sim. Né? Hoje aqui, a gente não sabe dizer qual vai ser o tema da redação. Mas, se o aluno está atento às questões que estão se perpassando, né, pelo Brasil, o que é de mais importante, se ele se capacita, pegando até os temas das redações anteriores e também fazendo uma redação para que ele possa ter essa avaliação, né? O aluno tem que entender que a redação inicia com uma introdução. Então, nessa introdução, o aluno vai dizer qual o tema que está proposto ali para ele descrever, né? Para ele escrever, porque é uma dissertação argumentativa. Depois, ele faz a parte do desenvolvimento, onde vai ser avaliado, então, os argumentos que ele tem em relação a essa temática, né? Além da linguagem, óbvio. E, por final, ele tem que lembrar que tem a conclusão. E, na conclusão, ele tem que propor uma intervenção para essa temática que foi, então, trazida, né? Algo propositivo. Algo propositivo, claro, que foi trazido pelo Enem. Então, são dicas assim, né? E eu estou dando essa dica agora para os que estão vindo, porque estamos a 11 dias do Enem, né? Mas os que estão vindo para as provas do ano que vem, importante a leitura e escrever muito. Sim, isso ajuda muito, o exercício, isso ajuda muito nessa desenvolver essa capacidade no aluno. Se não tem, comece a exercitar a leitura, especialmente a leitura. Porque escrever, hoje a gente escreve bem ou mal na internet, no WhatsApp, enfim. Agora a leitura, muito, né, pois a escrita, a leitura que está ficando um pouco para trás, né? Agora, para a gente fechar, né, a gente tem aquelas questões de o que fazer antes da prova, uma balada para descontrair ou não, cama bem cedinho. Chegar na hora para não virar meme na internet também. Mas o que o candidato, acima de tudo, pode e não pode levar na hora da prova? Assim, algumas pessoas acabam... A gente já teve até problemas com escuta e coisas do tipo, né? Destacar, a gente não pode esquecer que a nota do Enem pode ser usada para ingressar aqui na UBRA, por exemplo, para você se tornar nosso colega. O vestibular passou, a gente tem o vestibular continuado, pode ser agendado, mas o Enem também é porta de entrada aqui na UBRA. Na hora da prova, o que a gente não pode deixar faltar ou esquecer na cabeça? Bem, em primeiro lugar, para os documentos e o que eu preciso levar para a prova do Enem, não pode ser procurado e organizado na manhã do Enem.
né? Então, eu tenho que, no sábado, aliás, eu já tenho que me organizar e deixar tudo pronto. A caneta. Parece uma coisa assim tão simples, né? Verdade. Mas o aluno não pensa, não viu na internet que tem que ser caneta preta transparente. Então, só aí já dá o desespero, né? Tem que sair correndo para comprar caneta. Caneta preta transparente. Transparente, Ela não pode ser aquela que tem o tubo dela, ele tem que ser transparente, não pode ser pintado, branco, amarelo, de qualquer outra cor. Não, colorido não, tem que ser um tubo transparente. Perfeito. Né? Então, ele tem que separar esses documentos antes e esse material que ele vai utilizar, né? Ele pode levar o celular dele, mas ele sabe que vai ter que deixar isso, né, num recipiente, né, num saco plástico, para lá na frente, porque ele não pode utilizar isso na classe. Mas o que ele não pode esquecer é de desligar o telefone. Porque se o telefone toca durante a prova, vão identificar de quem é e esse aluno está desclassificado. Ou seja, por aquela tia que ligou atrasada e não sabia para desejar sorte, na melhor das intenções, pode eliminar o candidato. Pode. Então, é importante isso, né? Vai de boné, mas sabe que não vai precisar, não vai poder usar o boné durante a prova. Então, são todas... Levar um lanche para que ele possa... Água também, para que ele possa se alimentar e tomar bastante água, né? Isso é importante também. Perfeito. Bom, e perdão, professora. Outra dica também que nós sempre damos para os nossos alunos. Façam o trajeto também da casa até o local da prova. Façam no sábado esse trajeto, para saber por onde vai, para saber se não tem uma rua que está trancada porque estão fazendo ali obras. Né? E porque o atraso também é fatal, né? E dá a gente chama de gordurinha, dá um tempinho a mais, porque o trânsito no sábado pode ser diferente do trânsito no domingo. Exato. E muita gente circulando para levar os seus filhos, seus sobrinhos, enfim, né? Seus alunos para as provas. O ideal é sair bem cedo, não arriscar. Aquilo que parece o óbvio tem que ser pensado. Eu imagino. Esse da caneta, por exemplo, eu fico imaginando o que faturam na frente das provas com pessoas desesperadas que levam caneta colorida, caneta de 10 cores, caneta isso, aquilo, caneta azul. Pois é, e deve bater um desespero. Então, por favor, não vai cair nessa, porque vai pagar caro. Essa caneta vai custar umas 20 vezes mais do que ela custaria numa livraria. Bom, professor, eu acho que com essas dicas bem bacanas, a gente só tem a desejar para todos que vão fazer a prova, né? Boa sorte, né? Muita calma nessa hora e vai dar tudo certo, e que bom que se escolherem a UBRA para serem nossos colegas. Eu ia complementar dizendo que a UBRA disponibiliza 10% de vagas, com exceção do curso de medicina, para os alunos entrarem então com a nota do Enem. Pois é. Que venham todos, né? Que sejam bem-vindos. Que sejam bem-vindos, vão ser nossos colegas e a gente fica muito feliz. Mas antes de tudo isso, antes da matrícula aqui na UBRA, uma boa prova, com muita calma, vai dar tudo certo. A gente está na torcida, não é mesmo, professora? Com certeza. Seja sempre bem-vinda, a professora Luciana Cordeiro, professora de pedagogia aqui da UBRA. Muito obrigada. Até um próximo encontro. Até o próximo encontro.